Olá, turma! Essa é a atividade de revisão do primeiro ano. Eu coloquei ela no WhatsApp e agora eu vou fazer os comentários. Primeira questão. Conforme a definição, qual das alternativas apresenta apenas funções exponenciais? Pessoal, antes da gente começar a comentar, vamos lembrar de uma definição de função exponencial. Vamos lembrar que a função exponencial ela é definida por uma potência em que a base tem que ser positiva e diferente de 1, ou seja, a base não pode ser jamais negativa e nem igual a 1. Então vamos verificar o primeiro item. No primeiro item nós temos 5 dividido por 5. Vale lembrar que 5 dividido por 5 na verdade é 1. Então esse item todo aqui não pode representar só funções exponenciais. Vamos verificar o item 2. O B. Temos f de x igual a x ao quadrado. Convém lembrar que aqui nós temos uma função que não é função exponencial. É uma função que, na verdade, ela é a função do segundo grau. Vamos lembrar que uma função exponencial sempre tem um expoente igual a x. Então, o expoente sempre igual a x. E não o contrário. A gente não pode ter o x na base. Isso aqui não é uma função exponencial. Logo, esse item aqui também não é o correto. Vamos analisar o item C. No item C, nós temos f de x igual a 5 sobre 3 elevado a x. Ok, isso aqui é uma função exponencial. Agora, g de x, a gente tem menos 1 meio elevado a x. Verificamos que é uma base negativa. Como foi dito no início, a gente não tem função exponencial definida com base negativa. Por isso, esse item também não é o correto. Vamos verificar o item D. Item D, a gente começa por f de x igual a menos 1/3. E menos 1/3 é um valor negativo. Também base negativa não pode ser função exponencial. Então, também não está correto. Vamos verificar o item E. Item E, f de x é igual a 8 elevado a x. Função exponencial, base positiva e desigual a 1. Valor de base diferente de 1. Temos a g de x, 1 meio, é positivo e também diferente de 1. Então, a alternativa correta, item E. Segunda questão. A função g de x igual a 7 elevado a x tem gráfico que intercepta o eixo x em 2 pontos, 4 pontos, 1 ponto, infinitos pontos ou nenhum ponto. Na verdade, a questão está pedindo o seguinte, ela quer saber em quantos pontos o gráfico vai cortar o eixo x. Só que, por definição, vamos lembrar que o gráfico de uma função exponencial, ele jamais intercepta o eixo x. Ele jamais. Então, o gráfico, ele se chama uma curva exponencial, então ele vem se aproximando do eixo x, ele vai se aproximando do eixo x, mas jamais ele toca o eixo x. Ou seja, a alternativa correta aqui é nenhum ponto. Ou seja, jamais o gráfico de uma função vai interceptar o eixo x, sendo ela função exponencial. 3. O número de vírus em um meio triplica de hora em hora. Se inicialmente existem 2.000 vírus no meio, ao fim de 4 horas, quanto será o número de vírus? Ora, eu fiz aqui um esquema bem simples para a gente entender. Ele diz que inicialmente existem 2.000 vírus. Ok, então a gente está colocando aqui, no início temos 2.000 vírus. E aí ele vai perguntar ao fim de 4 horas. Ora, no início ele tem 2.000 vírus. Passado a primeira hora, o que é que vai acontecer? Esse número vai triplicar. Então, só deixei aqui indicado. Agora, na segunda hora, esse valor aqui, que está aqui, vai triplicar. Deixei só a indicação. Agora, na terceira hora, esse mesmo valor que está aqui, ele se encontra aqui e ele triplica.
E na quarta hora, a gente tem este valor que está aqui, e ele vai triplicar. E a gente fazendo isso, essas contas, nós temos aqui, podemos até fazer aqui pelo final. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 2 vezes 81, 162, de forma bem simples. Então a gente vai ter o que? 162 mil vírus no final de 4 horas. Quarto, observando o gráfico da função exponencial m de x igual a elevado a x, podemos concluir que, então, primeiramente ele está colocando aqui uma função exponencial genérica, só para a gente observar o gráfico e fazer nossas conclusões diante de cada afirmação. Vamos lá. Ele diz o seguinte: à medida que o valor de x aumenta, o valor da imagem aumenta. Então, olha só, esse é o eixo x. Então, a gente sabe que aqui é o zero, aqui 1, 2, 3, 4. Então, o valor de x está aumentando, ok? E se o gráfico ele vem descendo, é porque essa função, ela na verdade é uma função exponencial decrescente. Verifique que esse gráfico jamais intercepta o eixo x, e jamais ele corta o x, ou seja, não gera nenhum ponto, jamais gera nenhum ponto. Mas verifique o seguinte, que quanto maior o valor de x, mais o gráfico vai descendo, que a gente está vendo é isso aqui. Ou seja, quando o x aumenta, o valor da imagem não aumenta. O que está acontecendo é que a imagem está diminuindo. Então, o item A não é verdadeiro. Item B. O eixo x é cruzado pelo gráfico da função quando os valores da imagem são numericamente muito pequenos? Não. Não, isso não é verdade. Porque o eixo, o gráfico da função, ele jamais cruza o eixo x em nenhum ponto, nem com x pequenos, nem com os valores grandes. A gente nota aqui que quando os valores de x são grandes, que o gráfico vai se aproximando. E não o contrário, mas ele jamais vai interceptar o eixo. D. C, né? À medida que o valor de x diminui, o valor da imagem diminui. Ora, isso aqui não é verdade. Por quê? Na verdade, o valor de x, que aqui vai diminuindo, vai se aproximando do zero. O que acontece com a imagem? Ó, o gráfico ele está subindo, ou seja, os valores da imagem estão subindo. Então, toda vida a gente pode estar olhando o gráfico. O gráfico ele reproduz um pouco a imagem, ele reproduz de certa forma a imagem. Então, quando os valores de x estão diminuindo, quando está caminhando para cá o valor de x, olha o que está acontecendo com o gráfico, ele está subindo. Ou seja, quando os valores de x diminuem, os valores da imagem aumentam. E não é isso o que o item C está dizendo, né? À medida que o valor de x diminui, o valor da imagem não diminui. O valor da imagem faz aumentar. D. Quando a imagem é igual a zero, o valor de x é zero? Não, essa alternativa não é correta. Porque não existe uma imagem numa função exponencial que seja igual a zero. Pela definição, a função exponencial é representada por uma potência. E não existe um expoente que eu coloque numa potência que ele vá dar igual a zero. Vamos ver um exemplo. Se a gente estivesse analisando uma função exponencial igual a f de x igual a 2 elevado a x, existe um expoente que eu possa colocar no 2, quer dizer, substituir no x, que quando eu elevar d igual a zero, vamos tentar. Será que 2 elevado a zero daria zero? Não. 2 elevado a zero daria 1. Se eu colocasse 2 elevado a 3, 8, não existe nenhum expoente que eu coloque
que vá resolver a situação, que vá dar igual a zero. Ou seja, essa alternativa está errada. A curva exponencial corta o eixo y no ponto 0 e 1. Isso aqui é verdade. Toda função exponencial ela vai cortar o eixo y no ponto 0 e 1. Vamos ver aqui. Então, está aqui a curva exponencial. E esse ponto aqui, ele está sendo cortado em cima do eixo y. Se corta o eixo y, é porque o eixo y é um valor, no caso aqui é 1, e a outra coordenada que é x é 0. Então, resposta correta, item E. 5. A produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Um certo ano, ela produziu 1000 unidades de seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir as leis. A lei y igual a 1000 vezes 6 sobre 10 elevado a x. O número de unidades produzidas no segundo ano desse período recessivo foi de quantas unidades? Vamos verificar aqui o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo a quantidade de produtos fabricadas. Mas vamos lembrar que essa quantidade ela é dada por essa função. Essa função aqui, em que ele diz o seguinte, ele quer saber no segundo ano. Então, esse x aqui a gente vai substituir por 2. Então, é o que nós vamos fazer. Repetir a função aqui. E esse x é o valor em anos. Então, como ele diz que são 2 anos, no segundo ano são 2 anos, então nós vamos ter, repetimos toda a função, e o x fica igual a 2. Resolvendo 6 elevado a 2, nós temos 36. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, é igual a 100. Agora nós temos a função dessa forma. Agora, a gente pode fazer o seguinte, pegar esses dois zeros e simplificar com esse 100 aqui, porque o 100 também tem dois zeros. Então, nós vamos cortar esse zero e esse zero com esse zero e esse outro. Então, vai ficar aqui somente 10. Então, é o que ficou 10 vezes 36. E 10 vezes 36, 360. Resposta, 360 unidades. 6. Represente numericamente a metade do valor de 4 elevado a 10 na base 2. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse 4 eu vou representar como potência de 2. Então, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4. O 10 estava fora, eu repeti. Aí ficou 2 elevado a 2 elevado a 10. Agora, pela propriedade de potência, eu tenho potência de potência. Repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 10, 20. Então, eu tenho 2 elevado a 20 dividido por 2. Por que dividir por 2? Porque ele quer, numericamente, a metade desse valor. Então, se esse valor aqui, 4 elevado a 10, é a mesma coisa que 2 elevado a 20, eu dividindo por 2, eu vou ter a metade. Só que aí, pela propriedade de potência também, não vamos esquecer que isso aqui representa uma divisão. E como é que eu resolvo a divisão? Repito a base, que é 2, e subtraio os expoentes. Vamos lembrar que esse 2 aqui, o expoente dele é 1. 2 elevado a 1. Mesmo eu não observando, mas ele está subtendido. E 20 menos 1, 19. 2 elevado a 19. 7. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a função f de x igual a 1 meio elevado a x? Vamos verificar o seguinte, que
a base é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é 1 meio, que é igual a 0,5. Esse valor aqui é menor do que 1. E quando a base da função exponencial é um número menor do que 1, essa função ela é decrescente. E uma função decrescente, ela tem um desenho peculiar, né? Que a gente vai já verificar. Também convém lembrar que essa base aqui, ela jamais poderia ser zero, ela não poderia também ser número negativo e não poderia ser igual a 1. Mas no caso, ela é 1 sobre 2. 1 sobre 2, valor menor do que 1, então a função é decrescente. Então vamos analisar os gráficos. Bem, vamos começar do C. Esse gráfico C não é uma curva exponencial. A gente nota o detalhe que esse gráfico corta o eixo X. E na função exponencial, o gráfico jamais corta o eixo X. Jamais vai gerar um ponto sobre o eixo X. Então, não é função exponencial. O item D. O item D não é uma função exponencial, é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, não é uma função exponencial. Item E. Item E, a gente tem uma curva, também não é uma curva exponencial, porque ela intercepta o eixo X. E a função exponencial não intercepta em nenhum ponto o eixo X. Item B. O item B, sim, é uma função exponencial crescente. A gente vê que ela não corta o eixo X, só que aqui é uma função crescente. No caso, a base é menor do que 1, então nós temos uma função decrescente. Resposta correta, item A. Aqui a gente tem uma função exponencial e o valor é decrescente. Ela vem decrescendo os valores. Função exponencial decrescente. Então, item correto, item A. Oito. O gráfico abaixo representa o crescimento da população de uma determinada bactéria em laboratório. De acordo com os dados expressos, podemos concluir que... Então, vamos verificar. A gente verifica que, primeira coisa, a gente observar o desenho. Temos aqui embaixo o tempo em horas. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E na lateral, a gente tem quantidade em milhões, né? Aqui são as quantidades de bactérias. Então, nós temos 2 milhões, 4 milhões e 8 milhões. Ou seja, aqui é uma função exponencial. Então, vamos verificar as afirmações. Após 3 horas, a população é inferior a 7 milhões de bactérias. Então, se a gente verificar aqui, 3 horas está ligado a 8. Então, inferior quer dizer menor do que 7 milhões. Então, não está correto. Não está correto. Vamos ver o item C. A população inicial é de 1 milhão de bactérias. Se a gente olhar no zero, que a população inicial não é o 1. A população inicial é no x igual a 0, aqui nesse ponto. A gente verifica que a população inicial não é 1 milhão. Não dá para ter certeza, né? Possivelmente não está na metade, está acima da metade aqui entre o 2. Então, possivelmente é mais de 1 milhão, mas a gente não pode afirmar a C. D. A população final é de 9 milhões de bactérias? Não, a gente tem uma função exponencial e essa função é infinita. A gente não pode dizer que a população final é de 9 milhões. E. Não é possível a população de uma bactéria chegar a 8 milhões? Não. A alternativa também incorreta. É simplesmente possível, né? Pode chegar a qualquer valores. A alternativa correta é a alternativa B. Vamos analisar por quê. Ele diz assim: após 4 horas, a população é de 16 milhões de bactérias. Se você observar bem, 1 hora a gente tem 2 bactérias. 2 horas a gente tem 4 bactérias. 3 horas a gente tem 8 bactérias. Se você observar direitinho, se você colocar como base
fizer uma potência de 2 e colocar as horas como expoentes, você vai obter esses resultados. Olha só, 2 elevado a 1, nós temos quanto? 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. O próximo valor não tem escrito, mas pelo crescimento subtende-se os valores. Então, quando a hora for 4, nós teremos 2 elevado a 4 e 2 elevado a 4 é igual a 16, ou seja, 16 milhões. Então, pelo crescimento da função, a gente percebe que são 16 milhões. Então, aqui seria uma função exponencial 2 elevado a x. 9. Observando os esboços gráficos, identifique as funções exponenciais crescente e decrescente. Bem, essa questão é parecida com a que a gente fez anteriormente, mas vamos verificar primeiramente esse item 3. Esse item 3, ele intercepta o eixo y, intercepta o eixo x, e a gente logo verifica que não é uma função exponencial, pelo motivo de estar cortando o eixo x. O item 1, ela corta o eixo x e não é uma função exponencial, né? Função exponencial jamais intercepta o eixo x, jamais corta o eixo x. Observando o item 2, a gente vê que é uma curva exponencial e ela não toca o eixo x, jamais toca o eixo x. E a gente pode verificar que os valores de x estão crescendo e os valores da imagem estão diminuindo, o gráfico vem diminuindo, ou seja, função exponencial decrescente. E o item 4 também não corta o eixo x e a gente tem uma curva exponencial onde os valores de x, quando estão crescendo, os valores da imagem do gráfico vai crescendo, ou seja, função exponencial crescente. 10. Na função exponencial h de x igual a 5k mais 21 elevado a x, o valor de k para que a função seja crescente. Ora, se eu quero que essa função seja crescente, a condição é que a base seja maior do que 1. Isso aqui, tudo que está dentro, é a base. Então, a gente vai fazer 5k mais 21 maior do que 1. Então, é a condição para que essa função seja crescente. Então, esse 21 ele vai passar para o segundo membro e ele está somando. Quando ele passa, ele vem diminuindo. Então, 1 menos 21. 1 menos 21 dá menos 20. O 5k que estava no primeiro membro, eu repeti, botei maior que, e 1 menos 21, menos 20. 5 multiplica o k, e esse 5, de forma que eu vou isolar o k, eu passo o 5, que ele está multiplicando, ele vem no outro membro dividindo. Então, vai ficar menos 20 dividido por 5. Menos 20 dividido por 5, menos 4. Então, k é maior do que menos 4 para que essa função exponencial seja crescente.